No estudo de hoje, nós vamos analisar a história bíblica do carcereiro de Filipos. E nós vamos entender por que a fé em Jesus ela é tão importante, ou ela é extremamente importante no processo da salvação. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica, nós estudamos a Bíblia, nós abrimos o texto bíblico, nós analisamos o texto, nós exploramos ali, mergulhamos no texto bíblico e em temas da Bíblia. Temas esses que são produzidos, que são apresentados através das nossas revistas Esperança, que nós distribuímos gratuitamente aos nossos telespectadores. Uma alegria ter você aqui. Se você está passando por aqui, seja bem-vindo. Se você sempre está aqui com a gente porque você gosta de estudar a Bíblia, gosta de entender mais. Nessa temporada nós estamos estudando a revista Eu Creio, que apresenta temas que são importantes para aqueles que desejam ser cristãos, aqueles que são cristãos, aqueles que têm curiosidade em conhecer mais do cristianismo, temas que norteiam, que mostram assim, esse indivíduo é um cristão. Nós estamos estudando esta semana o tema número 5, a justificação pela fé, tá? Vou virar aqui para você dar uma olhadinha, que assim, ó. Aqui está a lista de temas, já estudamos sobre Deus, já estudamos sobre a criação, sobre a redenção, a salvação, e estamos estudando agora o tema da justificação pela fé. Essa é uma expressão, às vezes, um pouco difícil de entender, né? Mas eu expliquei ao longo da semana que ser justificado, a palavra originalmente ela dá a ideia ela está associada a um termo jurídico. Como se o indivíduo tivesse uma culpa, algo que ele deve diante da justiça, e alguém vem e o justifica, ou seja, paga esta culpa. Dentro de uma visão espiritual, esta é a forma como Deus nos trata, porque nós todos somos pecadores, nós fomos separados dele, ele vem e paga a nossa culpa através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente estudou o tema da redenção, aqui da salvação, a gente viu como isso se apresentava no Antigo Testamento, as festas, a morte dos cordeirinhos, né, os sacrifícios, todo aquele ritual. Porque você sabe que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, então ela tem uma ligação desde o Gênesis até o Apocalipse, apresentando o plano da salvação. Só vou tomar uma aguinha aqui. E eu quero convidar você para que a gente explore ainda mais esse tema. A gente vai analisar hoje e amanhã duas lindas histórias da Bíblia e a gente vai entender como acreditar, como ter fé é extremamente essencial. E aí, você sabe que a gente tem dificuldade, você que é um cristão, dentro do meio cristão, em equilibrar aquilo que é obra, aquilo que é fé. E na semana que vem nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão das leis. Por que o Senhor nos deu leis? E como o indivíduo que é salvo pela fé, porque nós somos salvos pela fé, qual é o papel da lei na sua vida? Então, explorar esses temas, ter um olhar para as histórias bíblicas a partir destes princípios é extremamente importante para a gente. Então, quero que você coloque esse olhar. Estamos estudando que Deus pagou essa conta e qual é o meu papel nesse processo, tá bom? Se você deseja entender mais sobre esse assunto, você sabe que aqui a gente tem esse tempo, a gente passa a semana estudando, mas sempre a extensão do aprendizado, ele se dá, né? Você entende mais quando você senta aí, quando você lê, quando você abre. Esse é o nosso material didático, sabe?
como aquele livro que a gente leva na escola, onde a gente tem um texto base, aqui você tem referências, você tem perguntas. Então, quero te motivar a pedir a sua revista Esperança Eu Creio, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Não esqueça lá na parte final de você colocar, preencher as perguntinhas, são 3 perguntas para cada lição, enviar para a gente, para você receber o seu certificado. E também enviar para a gente aquela frase no WhatsApp do programa, o que você aprendeu com a revista Esperança Eu Creio. É o 12 98109 1268, é o WhatsApp do programa, tá? 12 98109 1268, você escreve sua frase. O que você aprendeu com essa revista neste mês? E aí a gente vai escolher a melhor frase e você vai passar no início da próxima temporada, no final dessa, um dia aqui com a gente na Novo Tempo. Pastor, eu tenho dificuldade, o WhatsApp, não tenho tanto acesso aqui. Pede para o neto, pede para o filho, mas não deixa de participar, não deixa. Aqui no programa Escola Bíblica é para todas as idades, tá bom? Todas as pessoas que querem aprender mais da Palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade de pedir sua revista, peça para alguém te ajudar aí, mas não deixe de pedir e não deixe de enviar também sua frase, tá bom? Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação nesses próximos momentos para a gente entender a sua palavra. Pai do céu, muito obrigado, estamos juntos para estudar a Bíblia mais uma vez. Para alguns é um livro familiar, para outros talvez um livro desconhecido. Para alguns, talvez tenham facilidade de entender o que o Senhor escreveu, o que o Senhor está dizendo. Para outros, talvez essa dificuldade seja grande. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou o autor para escrever, ele nos dê agora entendimento e inspiração para a gente entender o que o Senhor tem para nos falar. Por favor, meu Pai, que essa mensagem alcance cada casa, cada lugar, cada pessoa que está nos assistindo. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Estendo aqui mais uma vez minha solidariedade, meu carinho, minhas orações e também as nossas doações para aqueles que moram no estado do Rio Grande do Sul. Já falei aqui algumas vezes que eu tive o privilégio de viver por 12 anos e meio no estado do Rio Grande do Sul. 2 anos estudando, fazendo meu ensino médio e depois 10 anos e meio trabalhando. Mas mesmo assim, no período das férias, viajei muito pelas cidades do Rio Grande do Sul, vendendo livros para pagar a minha faculdade. Então, a gente tem um carinho muito grande, recebam nosso carinho, nosso abraço, nossa oração, nossa solidariedade, mas também as nossas doações para que a vida seja reconstruída. Eu tenho conversado com amigos, porque a gente tem amigos e a gente vê uma dura realidade, mas a gente também vê a disposição de pessoas em ajudar. Vamos abrir a palavra, vamos estudar um pouco mais sobre o tema da justificação, entendendo que nós temos uma culpa, mas o Senhor pagou essa conta, essa culpa. E agora, como isso faz parte do nosso dia a dia, como faz parte da nossa vida e como nós devemos entender o tema da justificação pela fé. Esse é o tema número 5. Eu quero começar convidando você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos crentes na cidade de Éfeso, os Efésios, o capítulo 2. Só para a gente resgatar um pouquinho e entender o assunto da justificação, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como ele nos deu vida? Através da morte de Jesus Cristo, porque nós estamos condenados
por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, dos nossos erros. Então o Senhor nos deu vida, o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Paulo vai também dizer na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 6 e verso 7, que é assim também que Davi declara ser feliz, abençoado ou bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, ou seja, que ele paga, aquele que ele pagou aquela culpa, independentemente de obras. Abençoados aqueles cujas iniquidades, transgressões, pecados são perdoados e cujos pecados são cobertos. O que o texto está dizendo aqui? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor atribui justiça, independentemente de obras. A gente já explorou um pouquinho, só vamos aprofundar, né? Eu já falei sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de entender este equilíbrio das obras, daquilo que eu faço por estar em Jesus e daquilo que Jesus fez quando eu não estava nele. Não sei se dá para você entender isso, se fica claro isso para você. Então, antes eu estava afastado, a minha natureza, os meus pecados, os meus delitos, e o Senhor vem através da morte de Jesus e me justifica, paga a minha conta. E agora, qual é o meu papel aqui? Eu aceito o que Ele fez. Esse é meu papel no processo da salvação. Eu aceito o que o Senhor fez por mim. Eu lanço mão, eu falei na segunda-feira, eu me agarro a essa promessa. E agora começa um processo de mudança na minha vida. E esse processo de mudança é a implantação no meu coração daquilo que é essa nova vida. E isso se evidencia na palavra através das obras. Mas eu não faço nada no sentido de, não tem como eu limpar a minha natureza através dos meus atos, das minhas práticas. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Essa é uma graça, é um dom imerecido. Mas não significa que eu não vou agora ter no meu coração a lei de Deus implantada para que haja uma mudança. Dá para entender isso? Fica claro isso para você? Como eu mencionei, acho que foi ontem que eu mencionei isso, algumas pessoas dizem, pastor, isso é uma graça barata, né? Não há um compromisso, eu aceito e aí está tudo bem. Eu tenho que aceitar, é o único meio. Mas agora o Senhor vai colocar em mim esse novo olhar para a vida e isso vai colocando no seu coração sua lei. A gente vai entender isso na semana que vem, mas só para a gente entender aqui, né, a dificuldade que Tiago tinha, né, que alguns têm de harmonizar Tiago, os escritos do livro de Tiago, com aquilo que Paulo vai falando, sabe? E na realidade, como eu já mencionei, isso é complementar. Vamos explorar esse tema através da história que está descrita em Atos, capítulo 16, versos 19 a 34, que é a história do carcereiro de Filipos. Se você abrir sua Bíblia, só como a título aqui de contextualização, de olhar o contexto maior para que a gente entenda, lá no verso 6, Paulo vai ser impressionado para que ele mude de direção onde deveria pregar o Evangelho. Vai dizer, essa aqui é uma história muito conhecida para quem lê a Bíblia. Diz lá no verso 9 assim, ó, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, diz o texto, nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aí ele vai, tendo navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Então a gente tem 270 quilômetros de Troade até Neápolis, e a gente tem mais 15 quilômetros até Filipos. Por que eu estou só dando esse contexto maior?
para mostrar para você que esse era um homem que submetia à vontade do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo para levar a mensagem de salvação. E lá eles começam a pregar, não havia sinagoga, que era o primeiro local que eles se aproximavam para pregar. A sinagoga é o local de reunião religiosa dos judeus. Eles saem num sábado junto ao rio e eles acham um lugar de oração, eles começam a pregar. Ali tem uma conversão de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, que é uma mulher muito influente no comércio. Ela se converte. Na sequência, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, vai aparecer uma jovem possessa, ou melhor, possessa de um espírito adivinhador, adivinhando, e ela dava assim lucros para toda aquela comunidade. Seguindo Paulo, ela seguia Paulo e clamava, dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então Paulo age de forma, em nome do Senhor Jesus, aquele espírito adivinhador sai. E agora, então esse é o contexto maior, só para você entender. Ela dava lucros para aquela cidade, para aqueles que se aproveitavam dessa situação. E lá no verso 19, vai começar o contexto da nossa história de hoje, tá? Que é o que eu quero ler com vocês aqui. Vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-as aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Esse verso, se eu fugisse do tema, eu não quero fugir do tema aqui, mas esse verso é demais, É demais a ação. Deu para entender a descrição? Então, como Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem que trazia lucro para a cidade, porque alguns exploravam essa situação, eles agora reagem negativamente diante dessa situação e vão levar às autoridades: esses homens trouxeram costumes que nós não podemos aceitar, nós que somos romanos. Deixa eu dizer para você, querido, toda mudança de vida proposta por Jesus, toda mudança de vida proposta por Jesus, por aquilo que está revelado na palavra, pode alcançar qualquer cultura em qualquer lugar do mundo. Nada do que o Senhor propõe para a gente, nós não podemos absorver. Nada. Senão o Senhor não seria justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você ouve algumas coisas que a gente fala aqui através da Bíblia e você diz assim: eu sempre fiz diferente, sempre foi desse jeito, eu não consigo absorver isso. Eu entendo que no processo de mudança pode haver muitos desafios, pode ser muito difícil. Eu entendo isso, mas nada, nenhum hábito, ele não pode ser transformado pelo poder do Espírito. Nenhum hábito. Acredite nisso, tá? Então, vamos seguir. Para você entender bem a história, tá? Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Deu para entender o contexto? Foram, pregaram, houve uma revolta por causa do Evangelho, porque o Evangelho traz mudança. E junto com as mudanças, a mensagem também traz revolta. Existe oposição. Você talvez está enfrentando oposição por aceitar.
Este, recebendo tal ordem, o carcereiro, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O estilo da prisão, prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha, aqui é outro texto para a gente parar e refletir, né? Como o indivíduo reage, preso, foram açoitados, houve uma revolta naquela cidade por causa da pregação deles. Olha que reação, olha que reação. Eles estão cantando e todos ouviram, todos que estavam na prisão ouviram. Como é que a gente reage, né, diante dessas situações? De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Naquele momento, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido e cairia sobre ele a responsabilidade. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro despertou do sono, Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que interessante. Em um momento, ele quer tirar a vida. Em outro momento, ele encontra a vida. Estou falando para você, neste momento, que tem vontade de tirar a vida. Quero dizer que o Senhor Jesus vai te dar vida agora. O aceite. Talvez você ache que a sua vida não tem sentido. Talvez você ache que a sua vida não tem nenhum significado. Em Jesus há vida. O Senhor te dá uma nova perspectiva. O Senhor te transforma. E a pergunta dele, a pergunta do carcereiro é: que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ter essa vida? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha ação para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Essa é o meu ato. Eu tenho que lançar mão do que Ele fez. Eu tenho que abraçar o que Ele fez. E isso eu digo para você. Você que está aí achando que a vida não tem mais sentido, creia no Senhor Jesus. Entenda a palavra. O texto diz que eles pregaram a palavra. É lógico que a salvação do carcereiro não ia dar imediata salvação para todos da sua casa, porque a salvação é uma escolha individual, mas o texto está dizendo que eles, todos da sua casa, teriam oportunidade também de receber essa salvação. Essa é uma linda e poderosa mensagem. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Todos. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e que com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, por terem reconhecido o Deus verdadeiro e, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 5. Fica claro essa história, a descrição rápida que a gente fez dessa história. Esse é um texto para você pegar aí de novo, ler, meditar. E eu gosto de fazer, sabe o quê?
Eu gosto de imaginar a cena. Eu gosto de imaginar aquela situação. Aquele carcereiro desesperado quando viu as portas da prisão abertas. O que farão comigo? A culpa vem sobre mim. Tira a espada para tirar a vida. Nesse momento, Paulo diz assim: estamos todos aqui. Estamos todos aqui. É óbvio que o carcereiro sabia quem estava indo para a prisão. É óbvio que o carcereiro sabia o contexto dos prisioneiros que ele estava recebendo ali. É óbvio que o carcereiro sabia de toda aquela motivação. E agora, neste momento, a reação do carcereiro é: que devo fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? Você deve crer no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua casa. Queridos, eles ensinaram a palavra, eles compartilharam a palavra. As explicações é que o carcereiro levou-os para casa. As feridas causadas por aqueles açoites, ele foi atencioso, ele aliviou. Porque é isso que acontece na vida de uma pessoa quando ela encontra o Senhor Jesus. É isso que acontece. A gente não fica do mesmo jeito. Há transformação. Estou falando para você nesse momento que precisa de transformação. Estou falando para você nesse momento que precisa um novo olhar para a vida. O Senhor pode te dar esse novo olhar. O Senhor pode tirar de você talvez esses pensamentos, essas ideias de que você não tem valor, que a vida não faz mais sentido. Acredite, a vida tem valor, você tem valor, a vida tem sentido e a vida vai fazer sentido para você quando você lançar mão dessa salvação que o Senhor te oferece. O que eu tenho que fazer? Lançar mão. Eu tenho que dizer: eu creio no Senhor Jesus. E a salvação chegará para mim e ela se estenderá para todos aqueles que são da minha casa. Você deseja isso? Você deseja entender mais de Jesus? Você deseja estudar a palavra? Você deseja ler a Bíblia? Quero te motivar, peça a sua revista Esperança, estude esses temas, leia esses versos. Ligue agora para a gente. Nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a salvação através da palavra de Deus. Vai chegar, está chegando aí na sua vida e vai chegar para toda a sua casa. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa linda história relatada no livro de Atos. Como o Senhor guia, como o Senhor guiou o autor bíblico, como o Senhor guiou os apóstolos para levarem a salvação. E a salvação chegou naquela prisão, naquela noite para o carcereiro. Que cada um que está me assistindo nesse momento acredite, a salvação vai chegar à sua casa. E ele só deve aceitar, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos. Nós nos encontraremos amanhã em mais um programa Escola Bíblica.